No vídeo de hoje, vamos trazer aqui Mauro César destacando o Bahia e também toda a bancada da Jovem Pan fazendo análise de Z4 nesta temporada. Além disso, vamos trazer também a situação do Bahia com destaque para uma questão muito interessante que é sobre o Bahia depender só dele. Vamos trazer também aqui informações sobre o vestiário do Bahia e também sobre base. Esse e muito mais em mais um vídeo aqui do canal para Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje mais um plantão do Bara, mas antes disso aquela dica para você que quer aproveitar a Black Friday na Centauro, gente, tá aqui com várias oportunidades para você poder aproveitar descontos de até 80%, muito produto legal, tem tênis da Mizuno 62%, Nike 45%, muita coisa legal, camisa aqui da Nike Dry Fit 47%, sandália da Nike 29%, enfim, muita coisa para você aproveitar. Então clica aqui no link fixado no meu comentário também na descrição do vídeo. Clicou, você vai direto para essa página da Black Friday da Centauro e aproveita várias ofertas, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui nossa base, isso mesmo, nossa base. Triunfo importante, o Bahia trouxe aqui os gols e tá aí, gente. Triunfo sobre o Grêmio, Sub-17 vence por 3-2 na estreia da Copa Galo em Santa Catarina. Gols de Gabriel Carioca 2. E Mamed, vamos trazer aqui, gente, os gols da partida. Parabéns aí ao Sub-17, tá aí, ó. Palpite de marcação, marcou e o gol! Sim, autorizado, Carioca, correu pra bola, correu aí não, pensou, olhou, Sassarica, vai na experiência, correu pra bola, fez a paradinha, bateu e o gol! Gol! Teve oportunidade e matou por méritos dele. Foi muito bem no jogo. O pessoal tá dizendo, olha o gol, olha a jogada, bateu e o gol! Gol! Aí, né, gente? Bacana. Parabéns mais uma vez ao Sub-17. Que o Bahia continue nesse processo em busca de evolução na nossa base. Inclusive, Raul Aguirre disse essa semana que o Bahia projeta em médio prazo ter a melhor base do Brasil. Que assim seja e que no futuro isso aconteça. Outra informação agora é a respeito de Belintani e de vestiário do Bahia. Está aqui, inicialmente, informação do nosso parceiro Antônio Neto, canal SBTV. Ele trouxe a informação de bastidor. Guilherme Belintani foi um dos principais pilares da reunião presencial entre Bahia e CBF na última quarta-feira. Tínhamos conhecimento que Carlos Santoro, diretor de futebol, Raul Aguirre, CEO da SAF, e Vitor Ferraz, vice-presidente do Bahia, estavam na sede da CBF no Rio de Janeiro para a reunião presencial, mas Belintani também esteve presente. Além disso, ele foi ao jogo contra o Corinthians em São Paulo. E agora aqui um complemento do nosso parceiro Yuri Santana. Inclusive, na live de jornada de Bahia e Corinthians, destacamos isso e mostramos Belintani no vestiário e zona mista de Itaquera. Outro detalhe, Santoro, Belintani, Ceni e comissão foram os últimos a saírem do vestiário. Tá aí, gente. Segue o rumo, como se diz. Detalhe, claro, chama atenção, chama. Há algum tempo não estava, pelo menos, publicamente envolvido, não tem dado mais entrevista. É um processo de transição, mas, querendo ou não, é o presidente do clube, então pode se fazer presente, ainda que se passe por um processo de transição. Mas processo de transição não significa um afastamento em definitivo, até porque não poderia ter que exercer a presidência, ao menos até o final do mandato. Outra informação que eu trago agora é sobre a rodada praticamente finalizada. Vamos trazer aqui calculadora e situação de momento. Página FB Bahia City trazendo a rodada quase finalizada. Falta apenas Goiás e Cruzeiro amanhã, que caso o Goiás não vença, o Bahia voltará para a zona de rebaixamento. Porém, o Bahia ainda depende só de si. Isso porque na próxima rodada tem Vasco e Corinthians, e com o Bahia vencendo São Paulo, ultrapassa uma das duas equipes de qualquer jeito. Está aqui a situação. Cruzeiro com 41 pontos junto com o Bahia. Se empatar, ultrapassa o Bahia, e o Goiás vencendo chega aos 38. O Bahia está com 41, vencendo a próxima partida, chega aos 44, ou ultrapassa o Corinthians, ou ultrapassa a equipe do Vasco, e o Bahia enfrenta o São Paulo. Enfim, situação muito interessante para o Bahia. Agora, tudo isso depende do Bahia fazer a parte dele. É muito importante que o Bahia consiga fazer a parte dele em casa, porque é um jogo realmente que pode ser um alívio, não em definitivo, mas um alívio para a situação de momento. Outra informação agora é compartilhando aqui com vocês os outros clubes nessa disputa para fugir do Z4 e também aqui a página FB Bahia City trazendo. Resumo, jogos dos principais concorrentes do Bahia para esse final de campeonato. O que você acha? Quem vai se livrar antes e quem vai brigar até o final? Deixa aqui sua visão. Tá aqui, gente, os times com os confrontos e tá aqui a situação toda envolvendo Fortaleza, que eu acho até que não vai cair, Corinthians, Santos, Vasco, Bahia, que está aqui em 16º, porteiro do Z4, e a equipe do Cruzeiro. Claro, é uma situação bem desafiadora, tem aqui Bahia e São Paulo, América e Bahia Atlético Mineiro.
jogos do Cruzeiro. Cruzeiro enfrenta Goiás, no caso, no dia de hoje. Atlético Paranaense em casa, Botafogo fora. E Palmeiras em casa. Pedreira aqui. Vasco enfrenta Corinthians. É um contra o outro. Vai ser provavelmente pedreira. Grêmio fora de casa. E Red Bull Bragantino em casa. Também relativamente difícil. O Santos, que acabou empatando a partida, chegou aos 43 pontos. Tá aqui. Enfrenta o Fluminense já. Enfrenta o Fluminense em casa. Até Paranaense fora e Fortaleza em casa. Vasco tem Corinthians, ou Corinthians tem Vasco, tem Internacional e tem Curitiba. É uma tabela relativamente tranquila. E para completar o Fortaleza, Red Bull Bragantino, Goiás e Santos. Tá aí, gente. Na verdade, Cruzeiro e Vasco tem as tabelas em tese mais pesadas, mas o jogo é jogado e o Bahia tem que fazer a parte dele independente dos adversários. Falar em Bahia fazer a parte dele, vamos trazer aqui justamente essa situação, confirmando essa dependência do Bahia apenas de si. E o próprio GE confirmou isso aqui. Após vencer o Corinthians, Bahia passa a depender apenas de si para escapar do rebaixamento. Entenda, Tricolor tem como adversários finais São Paulo, América Mineiro e Atlético Mineiro. E tá aqui, gente. O Bahia está na 16ª posição da tabela com 41 pontos e pode até voltar para a zona de rebaixamento nesta rodada se o Cruzeiro pontuar em compromisso diante do Goiás. Mas tá aqui o detalhe, ó. Tudo isso acontece. E aqui traz aqui, ó. Tudo isso acontece porque o Vasco com 42 e o Corinthians com 44, rivais do Bahia na luta contra o Degola, se enfrentam na próxima rodada da Série A. Um dos dois, portanto, não pode alcançar o Tricolor caso a equipe faça a sua parte e vença os seus jogos. E aqui, né, gente? Na prática, o que pode acontecer? O Bahia pode ir a 50 pontos com 14 vitórias, se vencer todas as partidas. Se vencer os 3 jogos finais, o Vasco vai a 51 e escapa. Neste caso, o Corinthians pode chegar no máximo 50, mas com 12 triunfos ficando atrás do Bahia. Já o Corinthians, se vencer os 3 jogos finais, vai a 53, e aí o Vasco, por sua vez, só poderia ir até 48, ficando atrás do Bahia. Em caso de empate entre Vasco e Corinthians, as duas equipes podem chegar no máximo 49 e 51 pontos, respectivamente. Mas o Bahia sabe que não adianta conta alguma se não fizer a sua parte. A equipe tem como os últimos adversários na Série A São Paulo em casa, América Mineiro fora e Atlético Mineiro em casa. Tá aí, gente, bacana. É bom trazer esse tipo de coisa para deixar claro o quanto é importante para o Bahia fazer a parte dele. E agora é justamente isso. Mais uma decisão que temos em casa e que o Bahia tem que, com todas as forças, encarar e vencer a equipe do São Paulo. Para falar em Bahia, vamos trazer aqui uma análise na Jovem Pan. Mauro César e demais da bancada, Vampeta, enfim, resolveram debater sobre Z4 e destacaram o Bahia nesse triunfo do nosso tricolor de aço perante a equipe do Corinthians. Vamos trazer aqui, gente, esse trecho, onde eles trazem até uma perspectiva também de Z4, fazem, de certo modo, uma projeção de Z4, falam também do Corinthians, até porque nesse contexto, com a derrota, o Corinthians acabou realmente se complicando. O Corinthians, de certo modo, vai depender dessa situação envolvendo o jogo com o Vasco, é bom que se diga. Acabou sendo bom para o Bahia, porque eles se enfrentam e nesse processo de enfrentamento, quem perder pode se complicar ou, de repente, até um empate. E aí, inclusive, deixem a opinião de vocês nos comentários, o que é que vocês acham, se é melhor um empate. Algumas pessoas acham, né? Mas, claro, tudo isso em tese, porque na prática o mais importante é o Bahia fazer a parte dele diante da equipe do São Paulo, que inclusive acabou empatando com a equipe do Cuiabá, o que não foi tão bom, porque não tirou São Paulo tão da parte de baixo da tabela. Mas tá aqui, gente, vamos trazer esse trecho aqui, para depois a gente comentar um pouco mais sobre o que foi dito no programa Jovem Pan Esporte. Tá aí. De repente o Corinthians pode voltar para a briga contra o rebaixamento para valer mesmo. Se o Cruzeiro ganhar, mano, o Cruzeiro passa com o Corinthians. Bem, exato. Então, passa com o nome do Vitória. Então, assim, ele pode ficar atrás do Cruzeiro, ele pode ficar ao alcance direto do Vasco na próxima rodada. O Bahia, ao vencer o próprio Corinthians, vai jogar agora com o São Paulo, né? Em casa. Em casa. Se vencer, o Bahia também vai abrir aí uma frentezinha. Então, daqui a uma semana, talvez nós estejamos falando aqui de um Corinthians na zona do rebaixamento, ali afundado por ali por perto. Você vê ali a pontuação, né? 44. O Vasco pode ir a 45. O Cruzeiro, se vencer, vai a 44. Como disse o Vampeta, vai a 11 vitórias. O Corinthians tem poucas, tem 10, empata muito. O Bahia tem 41, mas se o Corinthians ficar no 44... O Bahia ganhar do São Paulo, passa. Caso perca para o Vasco, né? O Corinthians pode superar também. Esses times todos que estão abaixo, se o Corinthians perder para o Vasco, todos podem alcançar. Do Cruzeiro para cima, todo mundo pode alcançar ou superar o Corinthians. Todos. Fortaleza. Inter, Vasco, Santos, Bahia e Cruzeiro. Se o Corinthians perde para o Vasco São Januário, ele é ultrapassado pelo Vasco e todos os outros poderão, que estão atrás, passar à frente. O Inter pode passar nessa rodada ainda, o Santos pode passar nessa rodada ainda, né? Mauro, vale deixar claro, o Corinthians tem menos vitória que todos. Exato. Todos. Exato. Porque o Cruzeiro tem 10, mas a gente está contando aqui. Se o Cruzeiro vence em Goiânia, ele vai a 44, mas vai a 11 vitórias. Então, é uma situação que pode ficar bem esquisita, bem delicada. E o que eu acho que é mais preocupante é, assim, a forma como perdeu, como tudo que o Mano Menezes pensou em fazer, deu tudo errado. Aí na coletiva ele assumiu a responsabilidade, não adianta nada também. O cara assumiu... 16 minutos tirou o Fábio Santos. Desmontou o sistema com 3 zagueiros e foi depois de uma paralisação de data FIFA, ou seja, quando você espera, o cara treinou o time, preparou para aquele jogo. Os dois técnicos prepararam os seus times durante um período grande, né, para esse jogo.
O Corinthians para bater assim, de vez, estou fora do rebaixamento, ganha o jogo, acabou, tchau. E o Bahia para sobreviver. E, nitidamente, o Bahia se preparou muito melhor. O Rogério Ceni deitou e rolou em cima do Mano Menezes. Foi um vareio do Bahia no Corinthians, um placar histórico, e que pode ter muitas consequências. Aí você soma isso à eleição. Isso que eu ia perguntar. Momento de uma transição, né? Com o novo presidente só vai assumir no ano que vem. Que pode acontecer? Agora, uma pergunta. Uma derrota como essa, Mauro, para todo mundo da mesa. Uma derrota como essa, 5-1, para o Bahia em casa, não é normal. Pode levar a desconfiança de que jogadores... se a gente perde as vésperas da eleição, uma vergonha dessa, essa diretoria não continua? Esses jogadores estão em situação, jogando com a diretoria atual. Sim, mas é isso que eu tô perguntando. Pode ser, porque algumas pessoas chegaram a comentar isso comigo. Porque 5-1 não é algo muito normal. Você acha que foi vareio mesmo do jogo? Ô, Tico, durante a temporada, o Corinthians não tomou 4, 5, agradece o Cássio, de outras equipes. O Cássio salvou o Corinthians muitas vezes. E... O do Estudiantes, por exemplo. Aquele bombardeio lá. Que teve. O Corinthians já vinha beirando com isso aí na temporada a ser goleado por um monte de clubes. E o Cássio pegando tudo. Porque é esquisito. As vésperas da eleição, contra o Bahia, que estava lutando contra a zona de rebaixamento 5-1 em casa. No dia seguinte, da eleição. Mas na véspera, né? Na véspera da eleição. Então, na véspera da eleição, você tem, se for assim, a atual diretoria, a situação do jogador tem que ser situação, porque eles que contrataram, tá do lado do outro com a posição. Ou estão insatisfeitos, não tá pagando. Não. Isso não tem nada a ver com a eleição. Isso aí, o Corinthians a temporada é horrível mesmo. O Corinthians perde dentro de... O ano que perdeu mais dedicado foi esse ano. Empata muito. Tá aí, né, gente? Uma análise interessante, né? Mauro César até destacou o Bahia e o triunfo, e depois me veio pilhado aí. Vampeta, inclusive, foi muito feliz nos comentários, porque geralmente essa mídia, geralmente até a Jovem Pan, o apresentador, tem uma tendência, né, de querer justificar, tirando o mérito de quem venceu, que é o caso do Bahia. Querer atribuir isso à eleição não tem cabimento. O Vampeta trouxe muito bem o fato. O fato é que, na verdade, o Corinthians perdeu porque foi pior e porque não faz uma boa temporada, e isso, eventualmente, poderia ser utilizado como justificativa, essa questão da eleição, que não tem qualquer cabimento. Por mais que, fora de campo, o Corinthians estivesse passando por problema, dentro de campo o Bahia jogou muito mais, foi um vareio, realmente. Mano Menezes sofreu, a verdade é essa, tomou um nó tático de Rogério Ceni, mérito também de Rogério Ceni, mérito do jogador do Bahia, e Vampeta, inclusive, tem toda a razão, defendeu o Bahia com toda a razão aí. O Corinthians perdeu porque faz uma temporada ruim, e mérito do Bahia, Mauro César e Vampeta fizeram uma análise mais do que justa, e isso precisa ficar muito claro, até para que a gente não seja injusto, e não pode, né, perpetuar esse tipo de coisa. Enfim, é seguir adiante, sem mais preocupações, e o foco é São Paulo. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com geral, e clica aqui no link, fique fixado no primeiro comentário também na descrição do vídeo, e aproveite a Black Friday na Centauro. Tamo junto, saudações de colores, e até a próxima.